Olá, estudante! Bom dia! Desejo que estejam bem. Vamos a mais uma aula? Hoje nós faremos a leitura de mais um texto. Eu peço novamente que usem a estratégia de leitura, grifar as palavras desconhecidas no texto. É muito importante que vocês se apropriem dessa estratégia de leitura para compreender melhor as leituras e ter uma interpretação mais adequada do que está sendo solicitado. Hoje nós vamos conhecer uma crônica de Mário Prata. Uma tese é uma tese. Professora, mas o que é o gênero crônica? Crônica é um gênero narrativo de curta extensão que fala de assuntos do cotidiano da vida das pessoas e do convívio nosso em sociedade, geralmente publicadas em jornais e revistas ou livros, impressos ou virtuais. Quase sempre o assunto da crônica é verídico, verdadeiro. E aí eu peço também que vocês assistam a videoaula animada falando um pouco mais sobre o gênero crônica. Vamos à nossa leitura? Uma tese é uma tese, Mário Prata. Sabe tese de faculdade, aquela que se defende com unhas e dentes? É dessa tese que eu estou falando. Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que já defendeu uma tese, ou esteja defendendo. Sim, uma tese é defendida, ela é feita para ser atacada pela banca, que são aquelas pessoas que gostam de botar banca. As teses são todas maravilhosas. Em tese, você acompanha uma pessoa há meses, anos, séculos, defendendo uma tese. Palpitantes assuntos. Tem tese que não acaba nunca, que acompanha o elemento para a velhice. Tem até teses pós-morte. O mais interessante na tese é que quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica curiosa, acompanha o sofrimento do autor, anos a fio. Aí ele publica, te dá uma cópia e é sempre uma decepção. Em tese. Impossível ler uma tese de cabo a rabo. São chatíssimas. É uma pena que as teses sejam escritas apenas para o julgamento da banca circunspecta, sisuda e compenetrada em si mesma. E nós? Sim, porque os assuntos, já disse, são maravilhosos, cativantes, as pessoas são inteligentíssimas, temas do arco da velha. Mas toda tese fica no rodapé da história. Para que tanto SIC e tanto APUD? SIC me lembra o Pasquim e APUD não parece candidato do PFL para vereador? APUD Neto. Escrever uma tese é quase um voto de pobreza que a pessoa se autodecreta. O mundo para, o dinheiro entra apertado, os filhos são abandonados, o marido que se vire, estou acabando a tese. Essa frase significa que a pessoa vai sair do mundo, não por alguns dias, mas anos. Tem gente que nunca mais volta. E depois de terminada a tese, tem a revisão da tese, depois tem a defesa da tese, e depois da defesa tem a publicação. E é claro, o intelectual que se preze, logo em seguida embarca noutra tese. São os profissionais, em tese. O pior é quando convidam a gente para assistir à defesa. Meu Deus, que sono! Não em tese, na prática mesmo. Orientados e orientandos, que nomes atuais, são unânimes em afirmar que toda a tese tem de ser, daquele jeito. É para não entender mesmo. Tem de ser formatada assim, que na Sorbonne é assim, que em Coimbra também. Na Sorbonne, desde 1257, e em Coimbra, mais moderna, desde 1290. Em tese e na prática, são 700 anos de muita tese e pouca prática. Acho que nas teses tinha de ter uma norma em que, além da tese,
o elemento teria de fazer também uma tesão, tese grande, ou seja, uma versão para nós, pobres e ignorantes que não votamos no Apud Neto. Ou seja, o elemento ou a elementa passa a vida a estudar um assunto que nos interessa e nada. Para quê? Para virar mestre, doutor, e daí? Se ele estudou tanto aquilo, acho impossível que ele não queira que a gente saiba que conclusões chegou. Mas jamais saberemos onde fica o bicho da goiaba quando não é tempo de goiaba. No bolso do Apud Neto? Tem gente que vai para os Estados Unidos, para a Europa, para terminar a tese. Vão lá nas fontes, descobrem maravilhas e a gente não fica sabendo de nada, só aqueles sisudos da banca. E o cara dá logo um 10 com louvor. Louvor para quem? Que exaltação, que encômio é isso? E tem mais, as bolsas para os que defendem as teses são uma pobreza. Tem viagens, compra de livros caros, horas na internet da vida, separações, pensão para os filhos que a mulher levou embora. Defender uma tese é mesmo um voto de pobreza. Já diria São Francisco de Assis. Em tese. Tem um casal de amigos que há uns 10 anos prepara suas teses. Cada um uma. Dia desses, a filha de 10 anos, no café da manhã, ameaçou. Não vou mais estudar. Não vou mais na escola. Os dois pararam. Pararam momentaneamente de pensar nas teses. O quê? Pirou? Quero estudar mais não. Olha vocês dois. Não fazem mais nada na vida. É só a tese, a tese, a tese. Não pode comprar bicicleta por causa da tese. A gente não pode ir para a praia por causa da tese. Tudo é para quando acabar a tese, até trocar o pano do sofá. Se eu estudar, vou acabar numa tese. Quero estudar mais não. Não me deixam nem mexer mais no computador. Vocês acham que mesmo que eu vou deletar a tese de vocês? Pensando bem, até que não é uma má ideia. Quando é que alguém vai ter a prática ideia de escrever uma tese sobre a tese? Ou uma outra sobre a vida nos rodapés da história? Acho que seria uma tesão. E agora, depois da nossa leitura, vamos aí à compreensão, interpretação e reflexão sobre os textos. Eu peço que antes de vocês irem às questões, voltem nas palavras que vocês grifaram, releiam o texto novamente e verifiquem se vocês conseguem inferir significado a partir da releitura. Caso isso não seja possível, acesse o dicionário online e verifique os significados fazendo uma nova releitura do texto. E aí sim, vocês façam a interpretação. Questão 2. No mundo acadêmico, ou seja, nas universidades, quando as pesquisas são realizadas, elas costumam ser publicadas de diversas maneiras. Monografias em cursos de graduação ou de especialização, dissertações em cursos de mestrado e teses em cursos de doutorado. Trata-se de um processo complexo que dura alguns anos e dá muito trabalho, pois todos aqueles passos da pesquisa devem ser rigorosamente seguidos. Na escola, não precisamos lidar com esse rigor, mas é sempre bom conhecer o que na vida real envolve pesquisas sérias. Retornando à crônica de Mário Prata, responda: por que a filha do casal não suporta mais falar sobre tese? Explique. Tem um motivo pelo qual a filha do casal não aguenta mais ouvir os pais falando sobre tese. E aí vocês vão explicar esse motivo. Letra B. O narrador da crônica diz que as teses, as defesas e as publicações são chatíssimas, pois como se trata de algo muito especializado, nem sempre o público compreende a pesquisa de cabo a rabo. O que significa essa expressão grifada? Explique com suas palavras.
Uma expressão, geralmente, ela não aparece no dicionário, mas sim há o significado dela na internet. Porém, eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês, a partir do que vocês compreenderam da expressão. E aí, caso a compreensão não esteja completa, vá à internet, pesquise o significado dessa expressão, porém respondam com uma paráfrase e não com uma cópia do que está escrito na internet, ok? Letra C. Apud é uma expressão do latim que significa citado por. É utilizada para escrever a referência de um livro. Lembra que nós vimos sobre as citações na aula online da semana passada? Então, o apud é a introdução de uma citação de um autor ou de um texto ao qual a pessoa que escreve a tese não teve acesso ao original nem ao que foi citado. Na crônica, há uma ironia com o uso dessa expressão em teses. De que maneira essa ironia é construída no texto de Mário Prata? Explique. Lembrando que ironia é o contrário do que se quer dizer. Questão D. Observe esta passagem da crônica. Tem gente que vai para os Estados Unidos, para a Europa, para terminar a tese. Vão lá nas fontes, descobrem maravilhas. E a gente não fica sabendo de nada. Só aqueles sisudos da banca. E o cara dá logo um 10 com louvor. Louvor para quem? Que exaltação, que encômio é isso? As teses, em geral, são feitas para outros especialistas naquele assunto avaliarem. O narrador faz uma crítica a respeito das pesquisas. A gente não fica sabendo de nada. Marque com um X as opções que apresentam possibilidades de divulgação de pesquisas que colaboram para que a população de fato saiba mais e melhor a respeito de seus resultados. Aí nós temos várias opções e vocês vão anotar, marcar com o X as opções que permitem que a população em geral tenha acesso às informações de pesquisas realizadas pelos cientistas, por outros pesquisadores. E aí nós temos as opções logo abaixo. E para a aula de hoje, vamos ficando por aqui. Desejo que fiquem bem. Até amanhã.